Lançamento horizontal. No lançamento horizontal, o objeto lançado vai estar submetido a dois movimentos, a um movimento em duas direções. Um movimento horizontal, que é o movimento de lançamento, e um movimento vertical, que vai ser promovido pela gravidade. Quando o objeto é lançado horizontalmente, ele é lançado com uma velocidade. A partir do lançamento, desconsiderado o atrito com o ar, essa velocidade vai se manter constante, porque não há nada mais que promova o movimento no sentido, na direção horizontal. Então, essa velocidade vai se manter constante durante todo o percurso. Portanto, a componente horizontal do movimento, ela ocorre em movimento uniforme. Enquanto a componente vertical, ela vai ser acelerada, o movimento vai ser acelerado em função da gravidade. Então, ele vai acontecer em movimento uniformemente variado, o movimento vertical. O movimento horizontal uniforme e o vertical uniformemente variado. A partir do momento que o objeto foi lançado, ele tinha velocidade inicial horizontal, que eu vou chamar aqui de V0x, e a velocidade inicial vertical, zero, porque quando ele é lançado horizontalmente, ele não tem nenhuma força, nenhuma aceleração, nenhuma velocidade promovendo ele para baixo. A partir do lançamento, ele começa a ser submetido à ação da gravidade. Então, ele passa a ter, a partir desse momento, uma velocidade que é crescente e cresce conforme a aceleração da gravidade. Mas de maneira que, no começo do movimento, a velocidade vertical dele é zero. A partir do início do movimento, aí ele começa a ter velocidade vertical. O que faz com que, quando a gente lança um objeto horizontalmente, ele caia. A partir do momento que começa o movimento, que ele foi lançado, aí ele começa a cair. Cair, até chegar no chão. Aqui há de se discutir duas coisas importantes: o tempo necessário para ele chegar no chão e a distância que ele consegue alcançar. O tempo necessário para chegar no chão, nós vamos discutir em função do movimento vertical. O movimento horizontal vai permitir que ele chegue aqui e o movimento vertical vai permitir que ele chegue no chão. Então, essa distância ela vai ser tratada no movimento horizontal, MU, movimento uniforme. Essa distância, a altura aqui, ela vai ser tratada no movimento vertical, MOVE, movimento uniformemente variado. O tempo necessário, a gente pode utilizar a fórmula lá do sorvetão aplicada à altura, né? Fórmula do sorvetão: posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Aplicando isso ao movimento vertical, nós temos a altura como a posição inicial, a posição final, né? Ele saiu daqui, ele saiu do zero, ele vai percorrer até aqui o quê? A altura. Então, nós temos a altura inicial, a altura de onde ele saiu, velocidade em y, velocidade inicial em y vezes o tempo, porque como nós estamos falando da parte vertical do movimento, eu tenho que tratar a parte do movimento relacionada ao eixo y, né? Então, velocidade em y, velocidade inicial em y, vezes o tempo, mais a gravidade dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado, porque aqui a aceleração a qual o objeto está submetido é a aceleração da gravidade. Podemos isolar o tempo aqui da seguinte maneira: a altura que nós estamos discutindo, a altura que o objeto foi lançado é a altura mesmo, vou colocar h aqui, enquanto a altura inicial dele, que ele foi lançado, é zero, porque ele saindo daqui, ele está saindo do zero e vai chegar na altura. Nós estamos tratando o movimento aqui de cima para baixo. Então, ele sai do zero, a velocidade inicial dele é zero, vertical, a velocidade vertical inicial dele é zero, que é aqui que ele começa a adquirir velocidade, que ele está submetido à aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado.
Isolando isso daqui, vai dar uma fórmula que vocês já conhecem. Isso aqui se elimina, porque é tudo zero. 2 está dividindo, passa multiplicando. G está multiplicando, passa dividindo. Nós vamos ter assim, ó, H vezes 2 dividido por G igual a T ao quadrado. O tempo é o quê? Raiz quadrada de 2H dividido por G. Uma fórmula que nós já tratamos dela, né? O tempo necessário para o objeto chegar no chão, ou seja, o tempo necessário para ele realizar o movimento, é o tempo necessário para esse movimento vertical acontecer. Então, só com essa componente vertical aqui do movimento, eu já discuto o tempo necessário para o objeto encerrar seu movimento, que ele cair no chão. E a distância que ele percorreu? Aí eu vou utilizar a parte horizontal do movimento. Posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Só que aqui nós estamos tratando do eixo x. Então a posição dele vai ser a posição inicial no eixo x, que é aqui, é o começo do movimento, mais a velocidade inicial em x, que é a velocidade de lançamento, vezes o tempo. A posição dele, a posição na qual ele vai chegar, se eu considerar que aqui é o zero, a posição na qual ele vai chegar é a posição D. Então, vou ter D igual, considerei que a posição inicial era zero, velocidade inicial em x é o V0, a velocidade de lançamento, vezes o tempo. Então, a distância percorrida vai ser simplesmente a velocidade inicial dele vezes o tempo de movimento. Bom, um exemplo aí da aplicação desse assunto. Um corpo é lançado horizontalmente do alto de uma plataforma a 180 metros de altura do solo, com velocidade 40 metros por segundo. Então, nós já temos aí a velocidade inicial dele em termos de direção horizontal, ou seja, V0x, a velocidade inicial no eixo x, é 40 metros por segundo. E a altura da plataforma, 180 metros. Então, essa altura H aqui, 180 metros. Determine, letra A, o tempo gasto para atingir o solo. Olha o tempo, como é simples encontrar o tempo. O tempo é raiz quadrada de 2H dividido por G. Raiz quadrada de 2 vezes a altura, 2 vezes 180, dividido pela aceleração da gravidade. Como nós estamos no planeta Terra, nós podemos arredondar a gravidade aqui para 10. Raiz quadrada de 360 dividido por 10. O tempo é 360 dividido por 10, 36. Raiz quadrada de 36, 6. Então, o tempo é 6 segundos. O tempo de movimento, aí o tempo necessário para a bolinha atingir o solo, por objeto, né, o corpo lançado atingir o solo, é de 6 segundos. Letra B. Suas coordenadas no instante 3 segundos. O que são suas coordenadas? A posição dele no instante 3 segundos. Aqui, se eu considerar como o zero da trajetória, o ponto zero da trajetória, o eixo, a interseção eixo Y, eixo X aqui, que é o zero, no decorrer do tempo, vai haver um movimento horizontal, ele vai se distanciar horizontalmente, e vai haver um movimento vertical, ele vai se distanciar verticalmente aqui. Como que eu determino isso? Com as equações, com as funções horárias. Primeiro, vou determinar no eixo X o movimento deles. Nós temos posição, ou coordenada X, ou distância percorrida, é igual a velocidade inicial no eixo X vezes o tempo. Então, a distância percorrida vai ser velocidade inicial em X, 40, vezes o tempo, que é 3. Então, a posição dele, ou a distância que ele percorreu, vai ser 120 metros. E no eixo Y? No eixo Y, ele está submetido a este movimento aqui, ó. A altura que ele percorre é o quê? Gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Por quê? A altura inicial é zero, estou partindo aqui da origem do movimento,
a velocidade inicial em y é 0, então esses dois valores sumiram, nós vamos ter sim a altura ou a distância em y que ele percorreu é a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então vai ser gravidade dividido por 2, né? 10 dividido por 2, tempo ao quadrado é 3 ao quadrado. A altura que ele percorreu vai ser 5 vezes 9, 45 metros. Então nós encontramos as coordenadas aí, o conjunto solução é 120 para x, 45 para y. Ele vai ter se movido aqui 120 metros e 45 metros. A posição que o objeto vai estar aqui é a posição 120 metros no eixo x e 45 metros no eixo y, contando de cima para baixo, da origem do movimento. Letra C. Sua velocidade no instante 2 segundos. Bom, no instante 2 segundos, ele vai ter duas velocidades, né? A velocidade horizontal, que é a velocidade em x, que não muda, que é a velocidade inicial, porque ele está em movimento uniforme no eixo x. Então, a velocidade no eixo x é a mesma. Vou notar aqui, a velocidade no eixo x dele vai ser a mesma de sempre, 40 metros por segundo. E vamos ter a velocidade em y. Como que eu determino a velocidade dele em y? Velocidade é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. É a fórmula da velocidade no movimento uniformemente variado. V é igual a V0 mais A vezes T. O que nós sabemos? Que o V0 é zero. A velocidade no início do movimento, a velocidade vertical é zero. Quando eu falo da velocidade horizontal, ela é a mesma sempre, 40, mas a vertical começa em zero. Então, o V0 é zero, mais A vezes T. A aceleração é da gravidade e o tempo, 2 segundos. Então, a velocidade em y vai ser 20 metros por segundo. Neste instante, 2 segundos, a velocidade em x é 40 metros por segundo e a velocidade em y, 20 metros por segundo. Nós vamos estar aqui num ponto da trajetória onde a velocidade horizontal é 40 e a velocidade vertical é 20. Mas a velocidade horizontal e a velocidade vertical são componentes da velocidade do objeto. Ele perguntou a velocidade do objeto, a sua velocidade, a velocidade do corpo que foi lançado. A velocidade do corpo que foi lançado é a resultante dessas duas componentes aí. Ou seja, nós temos aqui 40, nós temos aqui 20, uma velocidade 40 metros por segundo, 20 metros por segundo, projetando essa velocidade aqui. O vetor velocidade resultante é esse aqui, ó, que é o x, aqui é a nossa incógnita. A hipotenusa de um triângulo retângulo é só usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado. X ao quadrado é 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. X ao quadrado é 400 mais 1.600. X é a raiz quadrada de 400 mais 1.600. 2.000. Raiz quadrada de 2.000. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, 20 vezes 100. 100 sai da raiz quadrada de 100 é 10, 20 não tem raiz quadrada, fica dentro da raiz. Então, nós descobrimos aqui que a velocidade dele é 10 raiz quadrada de 20 metros por segundo. E o alcance? O alcance é essa distância máxima percorrida aqui, ó. Essa distância máxima percorrida, ela vai ser dada, a distância vai ser dada pela velocidade inicial no eixo x,
vezes o tempo gasto para chegar no chão. Distância é velocidade inicial no eixo x vezes o tempo gasto para a partícula chegar no chão. Velocidade inicial no eixo x é a velocidade do eixo x em todo o percurso, que é 40 metros por segundo. O tempo necessário para chegar no chão, nós já calculamos, né? O tempo gasto para atingir o solo, 6 segundos. Então, a distância vai ser 240 metros